Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre o conhecimento científico produzido na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer os resultados de uma pesquisa desenvolvida no programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental da FURB. Esse estudo revelou que a levedura residual do processo de produção de cerveja apresenta uma série de propriedades que podem ser benéficas à saúde. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a pesquisadora Priscila Horn. Ela é doutora em Engenharia Ambiental e autora dessa pesquisa. Bem-vinda, Priscila. Muito obrigada pela presença. Olá, Camila. Obrigada pelo convite e a oportunidade de estar conversando um pouco sobre a minha pesquisa. Bom, Priscila, eu gostaria que você começasse nos explicando o que te motivou a realizar esse estudo. Bom, o motivo foi a professora Ana, que ela estava com essa ideia de trabalhar com as cervejas, já no mestrado, cerveja e todo o processo produtivo, para a gente estar avaliando como que os compostos presentes no malte, no lúpulo, como eles se comportariam ao longo desse processo. Tanto para a gente estar aplicando um uso para esses resíduos que são gerados no processo de fabricação de cerveja e também, quem sabe, melhorar a absorção para ter um produto final mais rico com esses compostos que estão presentes. Então, durante a avaliação já no mestrado, o que chamou a atenção foi a levedura residual de cerveja, porque ela apresentou uma atividade antioxidante bem semelhante a produtos naturais, que já é o foco da pesquisa do laboratório. Então, a oportunidade de trabalhar com um resíduo, ele vem bem de encontro com o programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental, que é uma das vertentes, tá? Utilizando um resíduo e dar um destino para ele mais nobre. Então, veio bem de encontro com a proposta. Essa levedura, então, ela é um subproduto do processo de produção de cerveja, né? Isso. Geralmente, qual que é o destino dado para esse resíduo? Esse resíduo, normalmente, ele é destinado para alimentação animal, mas devido à grande quantidade gerada, porque é gerado diariamente. Aqui no estado de Santa Catarina, só das cervejarias artesanais, é gerado em torno de 40 toneladas mensais somente da levedura residual de cerveja. Tem também o bagaço, que daí já é gerado em maior quantidade. Mas o nosso foco foi mesmo a levedura, então o destino, se ele não é para alimentação animal, que muitas vezes não consegue suprir toda essa quantidade gerada, se torna muito viável para a indústria cervejeira destinar para aterro sanitário. Então, um produto tão rico, com as nossas avaliações, caracterização dele, que estava sendo destinado para o aterro. Ele é um produto que pode ser considerado difícil de ser armazenado, de ser conservado, por isso acaba sendo mais barato, mais simples para a indústria descartar? Isso, porque são dois resíduos, agora eu posso chamar já de subproduto, eles possuem uma alta umidade. Então, como é gerado diariamente, a indústria cervejeira iria necessitar de um local para armazenar. Então, ele é úmido, é suscetível à contaminação por micro-organismos. Então, seria necessário uma câmara fria para armazenar, principalmente a levedura, coletar também em frascos estéreis, um tambor bem higienizado, armazenar inicialmente uma câmara fria, para posteriormente seguir para um processo de secagem, triturar e armazenar aí em temperatura ambiente. Então, o problema seria mesmo a armazenagem. Então, como é gerado, já teria que remover esse resíduo e estocar de uma forma que não ocorra contaminação. E todo o processo de produção de cerveja gera esse resíduo? Sim. A partir do momento que inicia a produção da cerveja, que essa levedura ela é inserida no tanque de fermentação. Nesse tanque, então, a gente tem uma calda açucarada, que é proveniente da fervura do malte, que é um cereal que passa por um processo de malteação. E essas leveduras, elas estão no meio rico, bem açucarado, que é o alimento que elas querem. Então, elas vão se proliferar rapidamente. Então, ocorre um expurgo diariamente nos primeiros dias do processo fermentativo devido à grande quantidade de levedura no tambor de fermentação. E ao longo do processo vai reduzindo, que elas vão
né, consumindo todo o açúcar e diminui a quantidade dessa levedura. A indústria cervejeira ela ainda consegue aproveitar para mais de um processo fermentativo, mas chega um momento que essa levedura ela se torna inativa, porque vamos pensar ela como uma esfera. Durante o processo de reprodução dela ocorre brotejamentos, então ela vai gerando novos filhos pequeninos ali e chega um momento que ela não tem mais nenhum espaço para gerar outra levedura. Então ela acaba se inativando, normalmente vai para o fundo do tanque, mas quando ocorre esse processo de expurgo, eliminar essas leveduras do tanque, também acabam saindo leveduras viáveis, porque não tem como você separar leveduras ativas e inativas. Então após esse processo que ela não está mais gerando o processo fermentativo, é descartado. Qual foi, então, Priscila, o propósito central da tua pesquisa com a levedura residual? Foi caracterizar ela de uma forma a utilizar ela como um possível prebiótico. Então, a gente também dividiu a pesquisa em duas etapas. Uma com um ensaio in vitro, realizado no laboratório, numa pequena escala, e, posteriormente, um estudo in vivo, para avaliar o efeito dessa levedura, já numa forma de cápsula, para conferir efeito benéfico ao ser humano. Então, como um prebiótico para agir na nossa microbiota intestinal. Acho que seria importante a gente explicar para quem nos acompanha o que seria esse prebiótico, né? Já que a tua intenção inicial era avaliar se ela poderia ser usada como um prebiótico. O que seria isso? Isso. Eu acho que é importante colocar a diferença de um probiótico e um prebiótico. Um probiótico é o micro-organismo vivo. Então, a gente tem, por exemplo, aqueles leites fermentados que vem escrito contém lactobacilos vivos. Então, você está inserindo na tua microbiota o micro-organismo. Os lactobacilos, por exemplo, eles são micro-organismos benéficos, que conferem benefícios ao hospedeiro, mas eles precisam também de nutrientes para se desenvolver e proliferar. E aí entra o prebiótico. O prebiótico normalmente são fibras, são insolúveis ou parcialmente solúveis, que contêm grãos, principalmente ali nos fungos também, que é o caso da levedura, cogumelos, e eles são o nutriente para essas bactérias. Então, eles vão se alimentar do prebiótico e vão colonizar, aumentar a cultura na nossa microbiota intestinal. Priscila, a gente vai falar ao longo da entrevista mais detalhadamente sobre os teus resultados, mas eu queria que você sintetizasse na tua avaliação qual é o resultado mais importante, mais marcante do teu processo de pesquisa. O principal foi, na parte in vitro, a questão de reduzir a viabilidade de células tumorais, aumentar as células que a gente chama de defesa, que são as células brancas, que elas estão relacionadas a combater processos inflamatórios. E também, na questão do in vivo, a redução do colesterol em adultos saudáveis e também a melhora nessa microbiota, aumentando a proliferação de bactérias benéficas, diminuindo aquelas patogênicas e também aumentando os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos, eles, além de conferir benefício na microbiota, eles estão relacionados na prevenção de algumas doenças inflamatórias. Tem várias pesquisas já que estão relacionando esses ácidos graxos de cadeia curta com relação a doenças ligadas ao sistema nervoso central. Então, eles previnem essas doenças. Claro que a gente está falando numa pequena quantidade, mas tendo esses micro-organismos benéficos, eles aumentam essa produção. Então, conferindo uma maior imunidade também para o ser humano, né? O interessante é que a gente está falando de uma levedura residual, ou seja, de um resíduo. Não é algo que a gente precise extrair da natureza, é algo que vai ser produzido independentemente de ser aproveitado ou não, né? Isso confere um diferencial realmente bem interessante para essa tua pesquisa. Antes de a gente detalhar os resultados, eu gostaria que você nos explicasse de forma sintetizada como essa pesquisa foi realizada. Sim.
Essa pesquisa ela foi realizada utilizando o Campus 1 aqui da FURB, vários laboratórios com parceria com professores de diversas áreas, tanto imunologia, bioquímica, o próprio laboratório de avaliação de substâncias bioativas. No Campus 2, onde está o laboratório do meu orientador, o Eduardo, que é o CETAC, também foi realizada algumas análises lá. E a gente também contou com parcerias externas, como a UFSC, em Curitibanos, e também a USP. Porque tem alguns, apesar, né, de toda a infraestrutura que a FURB tem, alguns equipamentos a gente não tinha até então aqui no Campus 1, no 2 ou no 3. Então a gente contou com essas parcerias para realizar essas análises, principalmente a análise da microbiota intestinal e a análise com as células tumorais, que a gente tinha apenas uma cultura aqui no laboratório e assim a gente conseguiu abrir e testar outros tipos de células. A levedura residual que você estudou foi obtida a partir de cervejarias artesanais, né? Isso. Aqui de uma cervejaria da cidade de Blumenau. Eles gentilmente cederam esse material para nós e nós fizemos então uma parceria desde o mestrado, né, coletando várias amostras, tanto de cerveja e dos resíduos. Bom, para realizar esse estudo, Priscila, você precisou inicialmente fazer a caracterização química dessa levedura residual, né? O que a levedura residual tem de mais valioso para a nossa saúde? Bom, vamos comparar com a levedura in natura, que é aquela que não passou por nenhum processo. A levedura in natura, hoje a gente encontra em várias lojas de suplemento, de cereais, aparece bem assim, levedo de cerveja. Então, nada mais é do que a levedura que está presente em um substrato e ela já confere benefícios para a saúde humana, porque ela é uma fibra, contém beta-glucanas também, que auxilia nesse processo no intestino. E o diferencial é que a levedura cervejeira, ela passou por um processo produtivo e ela tem a capacidade de absorver compostos, por exemplo, fenólicos. Então, além dela ter toda a beta-glucana na parede celular, ela absorveu compostos que estavam presentes no lúpulo, no malte, que fica retido dentro da sua célula. E esses compostos fenólicos, principalmente o ácido ferúlico e o p-cumárico, eles já foram avaliados previamente de uma forma isolada. E esses compostos, eles têm atividade anti-inflamatória, anticarcinogênicos. Então, são compostos bem ricos que estão presentes nessa célula. O tipo de cerveja produzida, ela influencia na composição química dessa levedura residual? Influencia, porque cada cerveja é utilizado um tipo de lúpulo. O malte, ele também pode ser diferente. Quando a gente tem uma cerveja clara, é um malte que ele passou por um processo leve de torra. As cervejas escuras, elas têm um outro tipo de malte, outro tipo de lúpulo. Como a gente tinha avaliado no mestrado 4 tipos de cerveja, que são as mais produzidas aqui da região, a gente optou por trabalhar no doutorado com uma que fosse produzida constantemente. Porque, por exemplo, uma cerveja escura, que a gente pode dizer uma stout, elas são produzidas mais no inverno. Então, a gente faria todo o trabalho e teria apenas esse resíduo em algumas épocas do ano. Então, as cervejas, por exemplo, as IPAs, a Pilsen, são cervejas que são produzidas constantemente. Então, a gente optou por trabalhar com uma dessas, que a caracterização delas é bem próxima. O que muda é a questão dos ácidos fenólicos, que no caso essas claras que a gente trabalhou tinha mais ferúlico e p-cumárico, que são compostos que pela atividade ela já compensa. Bom, você também avaliou ao longo desse processo de pesquisa a citotoxicidade, né? O quanto essa levedura residual ela seria capaz de prejudicar as células humanas, tanto as saudáveis quanto as células humanas tumorais, né? O que a gente pode destacar em relação a essa análise especificamente? Bom, quando a gente avalia essa citotoxicidade, a ideia é a gente verificar se
ao consumir esse material, esse composto, se a gente vai estar prejudicando ou não a saúde. Então, as células de defesa, a gente coletou, também passou por um processo de comitê de ética para coletar o sangue desses indivíduos e fazer o cultivo no laboratório. Então, quando a gente avaliou em diversas concentrações a levedura numa célula saudável de defesa, ocorreu um estímulo, ocorreu um aumento da viabilidade. Então, ela estimula a produção das células de defesa. E, por outro lado, nas células tumorais, nós avaliamos uma de câncer de intestino e a PANC1, que é uma de pâncreas. Então, nas mesmas concentrações testadas, para a célula tumoral, ocorreu uma redução na viabilidade. Então, a gente conseguiu reduzir para 33% a viabilidade, comparando com 100%, na célula tumoral. Então, ao mesmo tempo que esse composto ele reduz uma célula tumoral, ele estimula o sistema imune nas células de defesa. Então, foi um dos resultados que eu considero mais importantes no in vitro, tanto pela questão da parte do câncer de pâncreas ser um câncer de difícil remissão do câncer, e por se tratar de um resíduo, que em pequena quantidade a gente conseguiu reduzir essa viabilidade. E essa análise também demonstra que, então, para as células humanas saudáveis, essas substâncias, né, que provêm da levedura residual, elas não são tóxicas, né? Porque muitos elementos da natureza, embora sejam naturais, elas podem ser tóxicas, né? Então, isso indicaria também a segurança no uso desse composto? Isso. Principalmente o teste é para segurança, que a partir do momento que ocorresse uma redução na viabilidade de células saudáveis, a gente já fica com receio, né, de aplicar isso para uma alimentação humana, uma suplementação, porque pode ocorrer outros processos inflamatórios. Então, a parte in vitro ela é essencial para a gente conseguir seguir para um ensaio clínico. E todo esse teste in vitro, a gente conseguiu também reduzir o uso de animais. Claro que tem pesquisas que é necessário o uso devido ao tipo também da pesquisa. E isso conseguiu fazer com que a gente chegasse com esses resultados positivos para submeter um projeto para trabalhar com humanos. Então, a gente já conseguiu conferir que é seguro o consumo e precisava verificar os efeitos, né, no organismo. E para isso, então, você seguiu para o ensaio clínico, né, que é aquele que envolve, então, os seres humanos, né, a participação de seres humanos. Explica para a gente, Priscila, o que é um ensaio clínico e por que ele é importante para esse tipo de pesquisa? Bom, o ensaio clínico, ele é um experimento utilizando o modelo in vivo, no caso, humanos. Ele tem o principal objetivo em avaliar os efeitos de uma substância ou mais no organismo vivo. O ensaio clínico ele tem o objetivo principal também de conferir segurança nessa ingestão e a gente avaliar os possíveis mecanismos de ação desses compostos. Então, a partir do momento que a pessoa ingere, a gente consegue avaliar as alterações que ocorrem no organismo. Além disso, o ensaio clínico ele é dividido em 4 etapas. Então, a nossa pesquisa ela foi de fase 1. A fase 1 normalmente é utilizado adultos saudáveis e o número de participantes é reduzido. Então, é em torno de 50 a 100 pessoas para participar desse ensaio clínico. Posteriormente, esse ensaio clínico já entra na fase 2. E aí é com o público-alvo. Aquelas pessoas que possuem algum distúrbio ou na microbiota, uma síndrome metabólica. Estou falando de problemas relacionados ao uso, né, que necessita de uso de prebiótico, por exemplo. Então, a nossa pesquisa ela foi nessa fase 1, com os adultos saudáveis. Na tua pesquisa, especificamente, qual foi o objetivo? O que você queria descobrir a partir do ensaio clínico? A ideia era verificar se o uso, o consumo dessa cápsula de levedura residual, se ela reduzia, por exemplo, o colesterol, que está relacionado a essas fibras, como a beta-glucana,
que já é muito estudada, a beta-glucana de uma forma isolada, ela é comprovada que reduz o colesterol, seu uso contínuo. E também verificar a alteração na microbiota. Se essa levedura ela vai atuar como um prebiótico, se ocorre o aumento, a proliferação de bactérias benéficas, se diminui as patogênicas e também a relação dos efeitos que pode causar no parâmetro bioquímico. Porque muitas vezes alguns medicamentos eles podem ter efeitos colaterais, como dano hepático. Então, essa foi a ideia, verificar se os parâmetros bioquímicos eles ficariam na normalidade para pessoas saudáveis, a redução do colesterol e também um ponto que a gente esperava obter era a redução de medidas abdominais, que está muito relacionado também com as beta-glucanas. Como é que esse ensaio clínico foi conduzido, então, Priscila? Ele foi conduzido aqui no Campus 1 mesmo, no Laboratório de Avaliação de Substâncias Bioativas. Inicialmente, a gente submeteu o projeto, ele foi aceito e nós iniciamos com a captação dos voluntários. Então, nós trabalhamos com adultos de 18 até 60 anos, tanto do sexo feminino como masculino, e as pessoas que tinham interesse em participar, elas passavam por uma triagem. Então, a gente tinha os critérios de inclusão e exclusão, porque a gente não faz testes, por exemplo, em pessoas grávidas, por exemplo, que fazem uso de medicação controlada, não poderia estar fazendo uso ou que fez o uso nos últimos 30 dias com anti-inflamatórios, antibióticos, que por si só já alteram a microbiota. Também pessoas que apresentassem uma boa saúde em geral. E também a relação do peso dos participantes. A gente não podia pegar pessoas com sobrepeso, porque aí já se enquadra em alguma doença, às vezes já é obesidade, grau 1, 2. Esses indivíduos, então, após essa entrevista e eles serem aceitos para participar desse ensaio clínico, eles foram separados em 2 grupos. Então, a nossa pesquisa, além de ser um ensaio clínico, ela foi randomizada e duplo cego. O randomizado significa utilizar um programa para separar os indivíduos de uma forma aleatória, para que a gente não tenha somente mulheres num grupo ou pessoas que têm o mesmo peso, vamos por 50 quilos todos de um lado e 70. Então, para ter uma amostra homogênea. E quando a gente fala em duplo cego, significa que tanto os participantes quanto os pesquisadores envolvidos, eles em nenhum momento eles sabiam quem estava participando no grupo placebo e no grupo prebiótico. Então, foi preparado cápsulas da mesma coloração, eles receberam um frasco já com o número de inscrição, a posologia, como tomar esse suplemento durante esses 30 dias, e também o nosso número do comitê de ética. E após a gente realizar todas as análises, a gente abriu o envelope para verificar qual que era o grupo. Isso confere que a gente tenha resultados mais fidedignos, porque muitas vezes a gente pode tender a avaliar os dados de uma outra forma, que a gente espera que dê resultado. Então, isso foi bem interessante nessa parte da pesquisa, todo mundo ser cegado. E após a captação desses voluntários, no primeiro dia a gente tirou todas as medidas antropométricas, então o peso, a altura, a medida abdominal, para comparar com os 30 dias. Além disso, os participantes realizaram a coleta de sangue, para também ter essa comparação dos parâmetros bioquímicos. E após os 30 dias eles retornaram. Então a gente coletou as mesmas amostras para depois fazer o comparativo. E durante esses 30 dias eles preenchiam um formulário para verificar se ocorreu algum efeito colateral, sentiu náuseas, algum enjoo, distúrbios mesmo na microbiota, às vezes dores abdominais. E ao longo dos 30 dias nenhum indivíduo foi descontinuado pelo uso desse prebiótico. E a gente utilizou a maltodextrina
que é inerte, que não ia conferir nenhuma alteração nos parâmetros bioquímicos e na microbiota como o placebo. Quais foram então os principais resultados que vocês obtiveram a partir do ensaio clínico? Bom, o principal resultado foi que os parâmetros bioquímicos, eles não sofreram alterações negativas. E o que chamou a atenção foi que, por se tratar de adultos saudáveis, o nível de colesterol ele diminuiu de uma forma significativa para o grupo que fez o uso do nosso prebiótico. E o grupo placebo sem alteração alguma. A gente também avaliou a atividade antioxidante e o estresse oxidativo no sangue para verificar se poderia ocorrer alguma inflamação, algum problema com o uso desse prebiótico. Também não tivemos alterações para nenhum dos dois. E o principal foi a alteração na microbiota, que ocorreu um aumento das bactérias benéficas no intestino dos participantes e também ocorreu redução de bactérias que a gente considera patogênicas. Além disso, ocorreu também o aumento dos ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos, eles são produzidos pelos próprios micro-organismos. Então, conforme ocorre a proliferação deles, eles também liberam esses ácidos graxos. E eles estão relacionados com a simbiose da microbiota e também com efeitos benéficos para todo o organismo, tanto questão inflamatória, questão de regular o colesterol e manter os parâmetros bioquímicos a nível normal. A partir desses resultados, então, Priscila, para a gente finalizar, qual que você acredita que seria a principal potencialidade, né, da aplicação dessa levedura residual de cerveja para a saúde humana? Seria em forma de suplemento? Isso, seria em forma de ou cápsula ou até mesmo pó, mas eu acho que é muito mais fácil o consumo da cápsula, que você já pega a quantidade adequada para o consumo diário. Seria interessante fazer uma pesquisa com pessoas que possuem esse distúrbio metabólico ou até mesmo um colesterol elevado, alteração na microbiota. Mas o principal seria você ter uma microbiota mais saudável, manter os seus níveis de colesterol, você está ingerindo uma fibra que também vai auxiliar, né, na manutenção. Excelente. Bom, no programa de hoje nós conversamos com a Priscila Horn, ela é doutora em Engenharia Ambiental e autora dessa pesquisa que a gente conheceu os resultados aqui hoje. Muito obrigada, Priscila, pela presença. Obrigada. Bom, a gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima.